Bom pessoal, nós estamos no 16º vídeo do canal, Defeitos Panasonic parte 2. Aí do lado esquerdo da imagem vocês estão vendo os vídeos mais vistos no canal. Então, como teve mais interesse nesse vídeo, sugiro para quem ainda não viu, verificar o conteúdo desses vídeos aí. Lembrando que nós temos também uma outra série de vídeos relacionados à análise, né? Então a gente tem esses vídeos de defeitos que a gente está vendo agora no 16º, mas temos 3 outros de análise, além do Panasonic parte 1, já que esse Panasonic agora que a gente está vendo é a sequência do anterior. A gente vai ver agora a L32C10B, que o primeiro defeito que a gente vai observar que são fotoacopladores que dão defeito. Ela vai ligar e depois vai desligar, é muito comum, já em função da idade desse aparelho, né? Desligando aleatoriamente. Aí nesse caso aí é um mau contato no suporte das lâmpadas, né? Você teria que fazer uma limpeza ali nos contatos que a lâmpada tem aí nessa parte. Vejam que nesse terceiro item está marcando aí, desliga depois que ela é ligada, né? E a gente observa antes dela desligar que tem uma pequena deficiência de luz na tela. Isso aí já é em função das lâmpadas já estarem desgastadas, né? A corrente da proteção vai ser acionada. Aí o detalhe é você fazer os testes das lâmpadas conforme a gente viu no último vídeo no canal, que falava sobre teste de lâmpadas de LCD, né? Quem não viu esse vídeo, eu sugiro que, se tiver interesse nesse tema, vá lá e veja o vídeo. Aí, na sequência, a gente está vendo aí que a tensão está parada, né? A gente vai achar o Q814 em curto. Aí o macete é você fazer a troca do C827. Na realidade é esse capacitor que está queimando o Q814, né? E ela está parada piscando 5 vezes, é o IC3001. Mais adiante a gente vai ver vários defeitos relacionados à piscada de LED. Ainda nesse modelo, a gente vai ver esses capacitores aí que fazem o inverter não funcionar, as lâmpadas não vão acender. E é sempre bom verificar esse fusível que está sendo marcado na imagem aí. Outro detalhe é que se você também está com o inverter inoperante, esse aí, o oscilador que está marcado à direita, ele pode estar inoperante. O ideal seria vocês verificarem com o osciloscópio se ele está mandando a informação aí para a saída das lâmpadas. E agora a gente tem um modelo 40CS600B. Ela vai dar o defeito característico de defeito na VCOM, né, que é sem imagem com som. Aí é um capacitor lá na placa VCOM, é o CD20, dá muito defeito. Agora a gente está na 40C400B, tem 3 defeitos relacionados, né? O primeiro é o CP35 em curto, que vai matar os 12 volts. O segundo defeito é o LED do barramento, que faz a televisão ficar desligando, né? Vocês vão ver mais adiante vários defeitos relacionados ao LED do barramento, porque alguns dão umas dicas que diferenciam um em relação ao outro. E além disso a gente tem o Q802 e Q803 fazendo a televisão desligar. Aí o nosso último caso dessa imagem é a L32G11B, né? Ela não liga e vai estar com código de erro 1, ou seja, o LED vai estar piscando uma vez, né? Nesse caso é o Q7853. É muito comum as televisões da Panasonic dar código de erro. Bom pessoal, aí já que a gente está falando sobre piscada de LED, código de erro, a gente vai ver esse modelo aqui que é o L32C20B, que tem um boletim da Panasonic, que é essa imagem que vocês estão vendo aí. Nesse boletim ele especifica o defeito em relação a uma piscada do LED. Então lá no boletim eles mandam verificar esses capacitores que estão relacionados. E embaixo tem uma explicação do que eles acham que é o problema e por que isso está acontecendo. Porém, nesse defeito aí, a gente tem que considerar um tema que a gente abordou nesse vídeo que está mostrado aí acima, à direita na imagem, que é o 13º vídeo do canal, que a gente explicava sobre aquelas colas que ficam por debaixo desses componentes SMD, né? Na hora de produção da placa, né, da confecção, eles botam uma cola que com o tempo ela vai dando condução.
E isso aí pode ser o problema explicado nessa situação aí. Eu recomendo que quem não viu o vídeo, veja, que é bem interessante, que a gente comenta sobre defeitos que aparentemente não tem explicação. Agora a gente vai continuar ainda com a L32C20B, né? Liga e desliga com 7 piscadas, que é o código de erro que a gente está falando, né? E vocês vão verificar que a tensão de 390 volts do PFC está baixa. E nesse caso a gente tem que desconfiar do IC7201. Outro defeito dessa televisão, a imagem está com tela branca, né? Você não vê a imagem, aí é o fusível PA4802 aberto. E a causa dele está aberta é o D4817 em curto, né? Agora a gente tem aí o defeito relacionado à dificuldade de ligar. A gente já sabe que quem tem rodagem em televisão, que isso é capacitor da fonte com problema, né? Só que a gente tem dois que são bem específicos em cima disso, é o 7303 e o 7406. A gente tem agora um defeito de ressoldagem no transformador do inverter, né? Que vai fazer a tensão desligar às vezes. E liga, desliga com o LED piscando em alguns casos, né? O backlight não vai acender. Aí tem aí 3 resistores no PFC para serem verificados. E eu gostaria de pedir a todos que estão visualizando esses vídeos do canal que se inscrevam no canal e deem um comentário lá para poder a gente melhorar o conteúdo, né? E é interessante também, além de dar o joinha lá no canal, vocês acionarem o sininho, porque dessa maneira vocês conseguem receber o aviso dos próximos vídeos que a gente vai colocando. Bom pessoal, vocês estão vendo aí uma placa da TC32C20B, né? Essa placa tem o varicap aí, seletor de canais, e esse integrado que está mostrado aí na imagem, aí na imagem não tem muita facilidade de visualizar, mas a Panasonic coloca uma resina amarela em cima desse integrado aí, que nesse caso aí, essa imagem foi tirada a foto depois que foi limpa a resina, né? Então a imagem fica congelando e automaticamente a resina que faz essa condução e provoca esse congelamento, né? Então, apesar de a gente não estar vendo nessa imagem isso, a gente tem que limpar, retirar essa resina com thinner, né? Que ela inclusive ela é uma resina bem clarinha, às vezes não se percebe tanto, e fazendo isso você elimina o problema. Outro detalhe importante é que essa televisão, na placa principal, a Panasonic também utiliza a mesma resina que a gente comentou agora, só que ela não tem um ponto específico na placa principal. Essa resina vai estar espalhada e vai também ocasionar vários defeitos diferentes. Então eu sugiro que toda vez que você pega esse modelo ou modelos que tenham essa resina, que você faça uma limpeza, a retirada dessa resina, porque às vezes só de você retirar essa resina você está eliminando o problema. É muito comum nesse modelo em específico, tá? A placa principal tem resina, inclusive a gente vai ver na próxima imagem os reguladores de tensão que ficam na placa principal, que também pegam essa resina. E não se esqueçam de fazer a sua inscrição no canal, ok? Vamos lá, vamos entender agora o que tem nessa imagem aí, né? A gente comentou na imagem anterior de outro modelo que tinha aquela resina, né? Então entendam que, apesar de estar vendo aqui uma L32D20B, ela tem a mesma situação que o modelo anterior. Ela tem esses reguladores de tensão espalhados na placa principal. Vejam que você recebe a tensão oriunda da fonte e essa tensão vai chegando em vários reguladores. Então, nas versões que tem aquela resina amarela em cima da placa, ela vai conduzir e vai matar alguma dessas tensões. Então, por isso que eu estou pedindo atenção em relação a isso, né? Porque essa resina faz deficiência na placa. Bom, aí em cima do que eu falei, né, já que a televisão tem vários reguladores na placa principal, e se você não tiver a resina amarela que eu comentei, então o que vocês podem fazer numa procura de defeito na placa principal? Verificar as tensões dos reguladores, porque já pegamos várias situações de defeitos variados em função de alguma tensão desses reguladores estar ausente.
e a causa é o regulador. Então vejam que tem várias possibilidades de tensão na placa, né? Sendo que o teu defeito pode estar relacionado à ausência de uma delas. Então, na hora de procurar um defeito na placa principal, se inicia pela verificação das tensões. Aí do lado esquerdo da imagem vocês estão vendo o meu último livro que foi lançado, né? Que ele fala sobre TV Smart, placa main, né? Que a gente está comentando aí nessa situação de reguladores, né? Também abordada essa situação no livro. E um detalhe desse livro que o pessoal está gostando mais é a redução da corrente dos LEDs, né? Que a gente comenta aonde você fazer a redução e por que você tem que fazer naquele ponto, tá? Então sugiro uma recomendação, apesar que eu sou suspeito para falar, mas vocês podem entrar no site e verificar lá. Bom pessoal, a gente chega agora numa situação que está escrito em cima: defeitos de barramentos de LED. Vocês vão notar que todos os defeitos relacionados nesses modelos aí são defeitos de barramento. A única coisa que a gente vai chamar a atenção é nas características de cada problema em relação ao modelo. O nosso primeiro modelo é uma 42 AS610B, né? Nesse caso aí você vai ver que o LED do painel vai piscar 3 vezes, e às vezes necessariamente não é LED com defeito no barramento, é mau contato, né? Então a gente botou até uma sinalização amarela porque dá muito esse defeito nesse modelo aí. A gente chega agora numa L32B20. Aí você sabe que é barramento quando ela está piscando 4 vezes, né? Vejam que em relação ao primeiro modelo a quantidade de piscada muda. Por isso que é interessante observar o que a gente está comentando, né? Já na 40C400 ela vai ligar, vai piscar o LED verde, acende a tela e depois ela desliga. Aí a característica aqui é barramento. Agora a gente chega numa L32X M6B, que a característica agora é: ao ligar o LED verde pisca, passa para vermelho e o aparelho não liga. Aí também é barramento. Aí veja agora como a gente está comentando sobre diferenças, né? Nesse último modelo a TV vai ligar, pisca o LED verde, tem som, aí não vai ter imagem, desliga, o LED vermelho fica piscando. A característica de barramento. Mas notem que há diferenças entre os modelos. Bom pessoal, a gente chega aí agora na L32D20B, né? Vocês notem que essa imagem aí foi tirada do esquema, né? Vocês vejam que essa televisão tem 2 barramentos. E essa parte circular em vermelho são os conectores da televisão, do painel, né? Que vai ligar os barramentos. Então essa televisão tem uma característica interessante, que é o seguinte: quando você tem um defeito relacionado a barramento de LED, a televisão vai desligar, né? Porém, tem situações que se você desligar um dos conectores e ligar a televisão, a imagem vai aparecer. Obviamente que a imagem vai estar alterada em relação à iluminação da tela, né? Você vai ver que há uma deficiência de luz na tela. Então o macete dessa televisão é: desliga um conector, a imagem pode não vir. Se ela não vier, você desliga outro conector. Quando você desligar o outro conector, que isso depende de cada caso, a imagem vai aparecer. Então você tem certeza que o defeito é barramento, e você vai observar isso através da deficiência na imagem. E eu estou deixando também uma recomendação aí na parte superior direita, que é o Fábio, que aqui no Rio de Janeiro ele fornece barramento de LED e ele manda para o Brasil todo, e é um pessoal de extrema confiança, né? Então aí quem quiser fazer uma consulta com o Fábio pode ver que os preços deles também é bem interessante, e o importante é a confiabilidade. Bom pessoal, chegamos aqui na L32X5B, não liga e o LED pisca 5 vezes em intervalos, né? Aí nesse caso é um capacitor de 10 microfarads de 25 volts, fica do lado do conector de alimentação da placa principal. E depois a gente tem proteção indicando o erro 14, totalmente inoperante em alguns casos, tá? Entendam que pode haver 2 tipos de situação nesse caso aí, desse modelo. Mas a gente está vendo aí que na próxima imagem a gente vai comentar sobre isso, porque tem um boletim do fabricante sobre essa situação. Bom, a gente tem aí uma 32LX30B, não liga, o LED verde vai ficar piscando, né, rapidamente, e depois o vermelho pisca 3 vezes. Aí é uma molezinha, você vai lá no flat da placa principal e vai dar uma limpada nele que vai resolver o problema.
A gente tem agora uma 32LX70 sem canais, eletrônico com defeito, que dá muito problema nesse modelo, né? Não liga eletrônico da fonte, mas isso é padrão para qualquer televisor. Imagem com faixas ou aquele rastro na imagem, conforme a imagem vai passando, né? Deixa aquele rastro, aí é a tela que está com defeito. Então, tem muitos modelos que estão dando esse defeito. Bom, pessoal, chegamos naquela imagem que eu falei anteriormente, né? A L32X5B. E tem que entender o seguinte: primeira situação, proteção indica erro 14, né? Aí quando é essa situação, é só o capacitor 2002, tá? E ele vai fazer esse defeito dela ficar indicando erro 14, ou totalmente inoperante. Aí você não vai ter acendimento de nada, né? Aí nesse caso é o Q7502 que está na placa P, que foi danificado por causa do C2002. Então vejam que é uma evolução do defeito, né? Enquanto o 2002 está fazendo a situação do erro 14, é tranquilo, você vai lá, troca ele, não tem problema nenhum. Mas ele pode provocar também a queima do Q7502. Então aí muda o sintoma, mas em ambos os casos você vai ter que trocar o C2002. Bom, pessoal, nesse caso aí nós temos dois modelos de 32 e 37 polegadas, né, da LX80, que ela vai ficar com um barulhinho de tic-tac quando ela está em stand-by, né? Então aí a própria Panasonic recomenda substituir o D812 e o C846 que está mostrado no boletim deles aí. Bom, aí chegamos agora na parte que eu falei inicialmente, que é a piscada do painel, né? Primeira coisa que eu vou falar para vocês, que eu recomendo toda vez que alguém entra em contato comigo, é que vocês devem baixar o manual do aparelho, né? Porque não só da Panasonic, mas nos outros modelos de televisores, Sony, Philips, etc., no manual de manutenção dele, né, manual de serviço, na parte inicial sempre tem a relação de modo de serviço e piscadas dos LEDs referente ao código de erro. Então fica a dica para vocês fazerem essa operação. Dito isso, vamos lá ver. L32S50B, né? Piscando 7 vezes. Normalmente a R7306. Na L32C10 vai piscar 6 vezes. Aí pode ser o IC5405, ok? Agora a gente tem um modelo que dá muito defeito, né? Tanto é que a gente deixou bem especificada como frequente, que a L42E30. Ela vai piscar 14 vezes e normalmente é o Q8116 e o PA7504. É muito comum esse defeito, né? Já piscando 7 vezes o LED vermelho na L32C20, aí a gente tem 3 resistores para serem verificados, né? E piscando 14 vezes na 42S10 é o IC4510, tá? Então vejam que para cada modelo tem piscadas diferentes e causas relativas a isso. Bom, pessoal, chegamos no final desse vídeo, né? Novamente agradecendo a todos que estão inscritos no canal, e aqueles que ainda não estão, eu peço a colaboração de dar uma força, porque esse trabalho só vai perdurar se todo mundo apoiar. Tá? E deixem seus comentários com observações ou então sugestões para que a gente possa melhorar o conteúdo. Obrigado.